pegando aqui um gancho, cara, eu tô olhando para esse mapinha aqui, né? E aí, quando a gente fala que o Brasil, durante muito tempo, foi referência técnica, né? Foi referência, inclusive, é, social, né? Dessa miscigenação. Então, você tinha, às vezes, seleções com todos os biotipos possíveis e imagináveis, né? E eu olho para o meio-campo aqui do Brasil, para uma zaga, até para um ataque, né? Se eu pudesse aqui definir, eu olho um bloco defensivo desorganizado, né? Majoritariamente até envelhecido, uma vez que o Wesley deu lugar aí ao Danilo, né? Ou ao Ibañez, ou quem quer que seja. Um meio-campo que, por muitas das vezes, e a gente talvez o retrato tenha sido aquela goleada da Argentina, um meio-campo pouco povoado, né? E um ataque com estrelas que não necessariamente são estrelas que a gente pode tratar aqui como as melhores possíveis, né? Por quê? Porque elas são boas em seus respectivos clubes, mas na seleção ainda não encontraram esse, como é que eu posso dizer, né? Esse flow, né? Essa química, digamos assim. Então, eu queria te pedir para também comentar um pouco do Brasil, porque tem solução, é um ajuste, são vários. Talvez essa seja o grande questionamento agora. É, assim, confesso que agora sim, sendo um pouco preconceituoso, mas futebolisticamente falando, eu nunca me senti preparado para assistir um final de jogo em Brasil 1, Marrocos 1, no qual simplesmente Marrocos fica em cima e o Brasil se prepara para sair no contra-ataque. Então conta um pouquinho para a gente aí como é que você está vendo essa questão. Então, vamos agora para campo e bola. Essa aqui foi a escalação do Brasil contra o Egito, ficou um tempão na tela e a gente tratando aqui de outros temas importantes, né? Mas o Brasil tinha encontrado, ou tinha achado que tinha encontrado uma forma de jogar, e isso condicionou a escalação contra o Marrocos, né? A ideia era ter o Rafinha do lado esquerdo com o Vinícius Júnior, o Igor Thiago mais isolado à frente, mas muito mais como um atacante pelo lado direito, e esse espaço na frente dos dois volantes para que eles flutuassem, tanto Rafinha quanto Paquetá, Vini Júnior eventualmente. Por quê? Porque eles contavam com a astúcia, né, de um jogador extremamente físico, um jogador que ocupa basicamente duas posições. Um dia eu estava conversando com um cara muito importante na trajetória do Wesley, e ele falou, muito conhecido também, e ele falou o seguinte, cara, o Wesley é como se ocupasse duas posições, é como se ele ocupasse a posição de ponta e ocupasse a posição de zagueiro pela direita. Ele meio que, ele cobre área suficiente para ocupar essas duas posições, dada a juventude dele. Quando a gente olha a seleção francesa, o PSG, várias seleções aqui dessa Copa, tá, estão trazendo essa característica. A média de idade está baixando muito, tá? Eles estão tentando colocar o máximo de jogadores possível com essa característica. Não é a ideia do Ancelotti. Isso é um problema mortal para uma Copa? Não é pela forma como o Ancelotti tenta jogar, tá? E a gente vai aprofundar disso. O problema é que o Ancelotti tentou fazer uma escalação pensando que ele tinha o Wesley, sem ter o Wesley. E aqui, sem querer ser o profeta do apocalipse, eu falei isso, que isso ia acontecer e que isso ia virar um caos. Se ele tentasse repetir esse quadrado no meio de campo, com o Paquetá se deslocando, deixando o corredor para o lateral. Por quê? Porque o Wesley não está mais ali. E o Wesley ali é um jogador que realmente ele cobre muito campo e ele acaba resolvendo esse problema, né, de abrir muito corredor, do time ficar descompacto e tudo mais. E aí, a ideia dele foi fazer com o Ibañez como se o Ibañez fosse o Wesley. E aí tu vai ter um problema, irmão. O Ibañez, ele jogou a carreira inteira como zagueiro pelo lado esquerdo. Com todo respeito ao Ancelotti, o Ibañez de lateral é uma grande invenção dele, tá? E para completar, ele coloca para ser um lateral atrás de um meia que flutua o campo inteiro, como é o caso do Paquetá. Então, isso trouxe consequências terríveis, né? O time não conseguia estabilizar a saída de bola e tudo mais, e o time foi flutuando entre as formações. Então, a tática inicial da seleção brasileira, ela foi essa aí, né? Com o Ibañez de lateral base,
o Paquetá ali, e acabou que muita coisa não deu errado. Eu já coloquei o Endrick ali na pontinha, porque eu sei que o pessoal fala, pô, mas o Endrick tem que ter jogado e tal. E aí eu vou aprofundar. Então, nessa tática inicial, muita gente jogou mal. Muita coisa deu errado. Eu vou até botar um X em todo mundo que deu errado, ó. Cara, deu errado o Rafinha junto com o Vini, um atrapalhou o outro, o Rafinha atrapalhou o Vini, também não jogou bem, na verdade nada tá dando certo com o Rafinha. O Igor Thiago, não precisa nem falar, eu acho que ele é um jogador de contexto. Quando ele foi convocado, eu achei ótima a convocação, pensando num jogador para jogar 5, 10 minutos no final dos jogos, com boa cobrança de pênalti, boa capacidade de pressionar, ele pressiona muito bem. Ninguém no ataque da seleção brasileira pressiona tão bem quanto o Igor Thiago, que é muito rápido, tá? Tem uma aceleração muito rápida, é mais rápido que o Endrick, por exemplo. E tem gente falando que o Endrick é mais rápido que ele, não é. O Endrick tem outras qualidades muito maiores que a do Igor Thiago, mas não essa. O Paquetá não deu nada certo, o Ibanez só largava pedrada nele também, todo torto, e o Paquetá também não conseguiu ficar tranquilo para atacar, porque ele sabia de tudo que estava acontecendo, e aí o jogador vai também se enervando, e o Paquetá acabou indo muito mal nessa tática inicial. A equipe foi mudando, né? E aí a primeira mudança tática, o Ancelotti fez na pausa para hidratação. Então é por isso que eu digo assim, isso me preocupa menos, porque ele é um cara que não tem compromisso com o que está dando errado. E acabou que na pausa para hidratação, ele já mudou, colocou esse tripé de meio de campo, colocou o Rafinha mais para o lado direito, o Vini Júnior aberto pelo lado esquerdo e o Igor Thiago ficando ali mais centralizado no 4-3-3, com o Bruno Guimarães avançando um pouco. Aí o time instantaneamente já melhorou, o Vinícius Júnior começou a ter mais contexto nas costas ali do Hakimi, só que algumas coisas ainda davam errado. E aí, duas coisas continuavam dando errado, né, na hora que ele muda isso aí. Lembrando que o Brasil chega ao empate já nessa variação tática aí, tá? Então, a variação tática contribuiu para que o time tivesse reagido dentro de campo, e o Brasil ele já estava melhorando na hora que sofre o gol, é verdade. Só que o lado direito continuava com muito problema. Jogar de lateral, você sendo zagueiro, muda muito a referência como você defende, especialmente quando você trilhou a tua carreira inteira jogando como zagueiro pelo lado esquerdo. Até as coberturas que o Ibanez se acostumou a fazer eram diferentes, cara. Ele estava totalmente torto em termos de orientação corporal e tudo mais. E aí, nessa variação 1, o Igor Thiago e o Ibanez acabou que não estavam funcionando, tá? Além do Rafinha, mas menos, digamos assim. E aí, ele volta do intervalo com duas mudanças de troca de cartão amarelo, Fabinho e Danilo no lugar de Casemiro e Ibanez, mas depois, logo na sequência, ele coloca o jogador mais injustiçado dessa seleção, que é o Matheus Cunha, tá? Que é um jogadoraço de futebol, e que as pessoas, por quererem ver o Endrick de titular, tiram ele para nada e ainda não entenderam que o Matheus Cunha não executa a função que o Endrick pode executar. O Matheus Cunha ele joga basicamente como um meia que alterna com o Vinícius Júnior, ele joga de falso 9, ele usa a camisa 9, mas ele não está ali para fazer gol, ele está ali para ser o que o Giroud foi para o Mbappé em 2018, ele está ali para ser para o Vinícius Júnior. E eu fico muito incomodado que o Ancelotti tenha abandonado essa ideia do Matheus Cunha do início, e acho que ele não vai repetir esse equívoco. Inclusive, o Matheus Cunha entrou muito bem, né? E quase gerou uma situação de gol ali perdido pelo Rafinha. Na verdade, gerou a situação de gol que foi perdido pelo Rafinha. O Luiz Henrique é o candidato a Denilson, né? Ele é aquele cara que vai entrar todos os jogos e que vai ajudar quando entra, porque é muito físico. Só que aí, com ele, o time passou a ter uma solução de um jogador correndo mais em linha reta pelo lado direito do campo. Isso ajudou a equipe a evoluir, digamos assim. Apesar do Luiz Henrique ter se tornado essa espécie de Denilson, ele acabou não dando certo, e o Rafinha ele vira o 9, né? Ele vira o atacante nessa solução. E o Luiz Henrique com o Rafinha não tem uma boa conexão, porque o Luiz Henrique não consegue trocar de posição com o Rafinha e passar ele, Luiz Henrique, passar a jogar de costa em algum contexto, e o Rafinha precisa dessa mobilidade para conseguir jogar. Então o Rafinha está sofrendo para conseguir jogar no sistema, e também tem culpa do modelo de jogo para o Rafinha não estar bem, tá?
E aí, assim, analisando as variações que o time teve, pô, você vai pensar, cara, o Endrick tem que dar um jeito de ser titular. Então, analisando essas variações, daria nesse modelo inicial para o Endrick ter começado simplesmente no local do Igor Thiago, só que o resto do time estava dando errado, então o Paquetá e o Ibanes pela direita juntos não poderiam começar, então tem que pensar em alguma coisa, tipo o Danilo ser lateral direito titular, eu acho que é uma urgência, não tem como fugir disso. E ali essa posição, caso a tática seja mantida, eu acho que não dá para manter o Paquetá ali flutuando por dentro, sem um lateral que ultrapasse. O Brasil, infelizmente, não tem esse lateral que ultrapasse, então ou muda a ideia tática, ou tira o Paquetá e coloca o Ryan, por exemplo, ali, né, como esse ponta direita. Eu acho que é a melhor opção para começar jogos, melhor do que o Luiz Henrique, daria muita ajuda, até geraria contexto para eventualmente o Ibane jogar. Caso a variação seja o 4-3-3 desse jeito aí, eu acho que o Rafinha ficaria muito fixo, poderia dar certo, tá? E aí daria certo até do Endrick estar nessa posição de 9, sem o Matheus Cunha, tá? Mas caso a solução seja a mais provável, tá? Que é uma solução do 4-2-4, e aí, nessa ideia provável, mais provável, o Matheus Cunha entra, o 4-2-4 continua, o Matheus Cunha faz essa sinergia dele com o Vinícius Júnior, que é muito boa, o Endrick entraria na posição do Igor Thiago, e aí jogaria com o Luiz Henrique, mas aí o Rafinha teria que sair do time, entendeu? Então, eu não sei se é tão possível isso para esse momento ainda. O Rafinha poderia começar nesse lugar do Luiz Henrique e tentar nesse contexto? Poderia tentar. Eu acho que corre algum risco, mas poderia tentar. É importante que as pessoas tenham ciência de que o Endrick não compete com o Matheus Cunha por um lugar, tá? O Matheus Cunha, olha o mapa de calor dele aí, muito mais presente pelo lado esquerdo do campo, muito mais presente até defensivamente, até em base de jogada, muito mais pelo lado do que pelo comando. Quem compete, né, na escalação que o Brasil começou, quem compete com o Endrick é de fato o Igor Thiago, que tem essa posição mais central do campo, que é o 9 de fato. Esse atacante pelo lado direito é de fato o camisa 9. Quem começa o jogo fazendo isso é o Igor Thiago. Quem termina o jogo fazendo isso é o Rafinha. Então o Endrick cabe naquelas funções, mas eu acho que primeiro ele cabe no decorrer de jogos e tudo mais.